Irmãos, você tenha mantenha-se 15 dias depois do nosso último encontro. Mas que acaba por coincidir de forma muito interessante. Havia a hoje um dia muito especial. A hoje deve ser um dia memorável para todos os filhos de Guiné-Bissau e tudo aquilo que está a acompanhar a realidade guineense. Não tem que ter consciência de como um dia somou-se há 48 anos no valentes combatentes de liberdade da pátria. Inspirados no pensamento político da Amílcar Cabral, estavam a realizar um facto histórico. Estavam a constituir a Assembleia Nacional Popular, a Assembleia do Povo Livre de Guiné-Bissau, que vai proclamar a independência do nosso país. A partir de que momento? Nas matas de Lugayol, nas colinas de Boé, nós estávamos a escrever uma página muito nobre, não só na nossa vida, mas na vida da África e na vida da humanidade. Nós estávamos a dotar na própria cabeça de um passaporte, de uma identidade, de um hino nacional, de uma bandeira, para não poder mostrar ao mundo inteiro como nós estamos a resgatar a liberdade e a partir de lá nós reclamamos o direito de ser a nós que decidir qual que deve ser no futuro. A partir de que momento? Que feito histórico e acaba para ter repercussão em outras partes do mundo. Desde logo, no próprio país de que estava nele, que regime que está oprimindo. Um ano e meio depois da proclamação de independência de Guiné-Bissau, capitães de Abril, junta, com base na que aprendi nas matas de Guiné, nas matas de Angola e nas matas de Moçambique, para bater o próprio regime colonial e fascista que estava a oprimir o povo português. E, portanto, direto ou indiretamente, a não tem que sentir como a libertação do povo português foi também com base em atos heroicos do povo guineense, do povo angolano, do povo moçambicano. Mas, fundamentalmente, na Guiné-Bissau, porque de lá que sai mais grosso contingente daquele capitães que está a falar, os capitães de Abril. Mas efeito de proclamação de independência que fica só na 25 de abril de 74. E teve impacto, inclusive, na derrocada do regime de Franco na Espanha, na onda de democratização que sentido que vivido na América Latina e que chega, inclusive, à Ásia. Então, a nós que filhos de Guiné, não tem que ter consciência disso. Não só para não poder render homenagem a gente que dano essa liberdade, é dano a nacionalidade, é dano a direito de nós decidir no futuro, mas para não ter consciência de nossa responsabilidade no mundo. Se esse tudo que aconteceu na Guiné-Bissau, provavelmente um dia não será do livre, mas não can escrever a história de forma como aqui escrevido no momento a nível do mundo. Não ter consciência, sim, de como é 48 anos e que acontece só coisas positivas. Aliás, a nós tudo não tem consciência de como a Guiné-Bissau que não tem a nós e que a Guiné-Bissau que não sonhava aquele e que a Guiné-Bissau que não prometido e que a Guiné-Bissau que está a corresponder a sonho de que combatentes de liberdade da pátria. E houve manga de desvios, e houve manga de incoerência, e houve manga de coisas que aconteciam que estava em linha com aquilo que traçado no programa maior da PAIGC. Mas sobretudo coisa na vida, e tem sempre pelo menos dois caminhos que o procure. E tem aqueles caos, hora que ele ir para trás, daqui 48 anos, ele encontra um caos seco que é na salta e firma nele. Para falar com eles é que matina aqui coisas negativas que tem. Eles é matir só nas coisas positivas. E ainda tem aqueles que alinha com o PAIGC, que fala com eles tem que ser o coerente com aquele pensamento da Amílcar Cabral, para falar com da mesma forma que o nome se ser o herdeiro de que pensamento, não tem que ossar da maior palmatória e não reconhecer como não é a área de manga causa. E a hora que não faz aquilo, nós estamos a renovar no compromisso para trabalhar de forma mais árdua, para trabalhar de forma mais responsável, para ser o capaz de facto firmar um Estado de Direito que não permitindo não só paz, que estabilidade, mas que não permitindo um desenvolvimento que a nós tudo não vai honrar para ele e não vai ter dignidade de pertencer a tal nação. E a hora que não falasse, não tem que ser o capaz de chamar a atenção para um facto que está a acontecer. Desde logo, permitindo, apresenta ali minha solidariedade para tudo vítimas de desgovernação, de desmandos, de desvios
que está a acontecer na Guiné-Bissau. Nem momento, o regime que impera na Guiné-Bissau, como este tipo é tratado como um regime autoritário, nem que pergaminhos é que tem. O único que tem na Guiné-Bissau é vazio e anarquia total. Na que ainda está para ser conta. Mas a gravidade está ainda associado a facto de como para via de essa pandemia de Covid-19, nos últimos 15 a 20 meses, Guiné-Bissau mobiliza tanto do EMOA, do CDAO, do FMI e, de novo, do EMOA, um total de cerca de 150 milhões de dólares. E como é que eu podia contrair 150 milhões de dólares como dívida? Vou continuar a ter o sistema de saúde, de educação ficado, vou ter um sistema de saúde absolutamente um colapso e infraestruturas de cabalipena para não beber ela. Ou seja, que não tem que apontar na cabeça. E se contra nem momento que nós recebemos é dinheiro tudo, não está da maneira que não está, hora que a altura de vir pagar, como é que não está? Mas me se chamar a atenção para um outro facto. E de como ela tenta desviar a atenção de Guinness para falar, não há a dia, celebração de 24 de setembro, não devem celebrar o dia 16 de novembro, que é dia de Forças Armadas. Que é que Guinness está a tentar fazer? E ele tenta justificar dinheiro que está a desvia de cofre de Estado nesse momento. Que despesas que estão a fazer na Nova York, que Guinness que vem a Portugal para vir comprar casa, que casas que comprado para comadres na Bissau, esse tudo não vai imputado a não Forças Armadas dia 16 de novembro para falar com a boia. Não convida Guinness de fora, não fazer parada militar, não dando militares de comer. Não militares de facto têm direito. Aí fazia uma boa festa de 16 de novembro. Mas quem em detrimento de escola, e quem em detrimento do hospital, e quem em detrimento de não infraestruturas. Mas, irmão, suma os, nós estamos a comemorar na data de independência, que aconteceu há 48 anos. Vou permitir um outro dado que é muito relevante para nós tudo nós estar consciente dele. Ir como se não jubi historial de não dívida, não olha como de 74 a 99, e para ver que quando não papel de 74, e para ver o ano que PAGC assume governação de facto de Guiné-Bissau, 99, e está corresponde a um ano depois daquele conflito político-militar. Dados do Banco Mundial estão mostrando como atrasados ou déficit de não dívida externa, isso tem cerca de 1,7% do nosso produto interno bruto. 1,7%. De 99 até 2018, não acumula um total de 50,9% de nosso produto interno bruto. Não repetir, 50,9%. E últimos dados que dado, de 2019 a 2020, está a colocar na 69% de produto interno bruto. E isso tudo sem conta que aqui 150 milhões de dólares de dívida que contraído, que põe manga guinte na fala como é de comprar avião, não é? Para poder até viajar mais rapidamente, para poder aumentar seu subsídio, para poder pagar aqui guintes que judeus estão na conta que está nela. Mas mim fica capítulo com alerta e com chamada de atenção. É que na Constituição de Guiné-Bissau e na Constituição de maioria de países do mundo, Orçamento Geral de Estado e documento que te conta como é que eu poder recolher dinheiro na cofre de Estado e como é que o dinheiro está sai na cofre de Estado. A nós, no momento, nós estamos a contrair a dívida e nós estamos a realizar despesas sem ter um Orçamento Geral de Estado ratificativo que dívida acomoda e valores que nós estamos a gastar. Ou seja, a gente tem consciência de como está a cometer um crime. E é crime e alertado antes de cometido, nós estamos a alertá-lo no período que está a cometido, para que amanhã, a gente vem falar com é que tem a consciência de que está a fazer. Portanto, é importante para nós tudo, enquanto guineenses, não ter consciência de que está a passar no nosso país. Mas claro, como mistifica a minha mensagem dessa semana com um registro não negativo. Para falar como a mim ter confiança na capacidade de resiliência do povo guineense.
Resiliência que significa capacidade de resistir a tudo dificuldades que colocado no adiante. E a mim, tenho confiança de como semana passada, cada vez que o povo guineense chamado a da prova de sua capacidade de resistir e responder presente. E em Bias, não respondi presente. Não respondi presente no sentido de resgatar no país, firmando o Estado de Direito Democrático, que significa colocar lei riba de tudo pecadores, para não direitos poder respeitado, para não ter um Estado onde a lei está riba de tudo guinte, para não desenvolver no país, não só com base na paz e na estabilidade, mas para a própria condição de vida, sendo condição de vida digno para todos os cidadãos guineenses. Para ver aquilo, um feliz 24 de setembro e um feliz data de independência para nós tudo junto, nós sermos capazes de viver futuro com confiança e a hora que nós vamos comemorar próximo data de independência para ser num outro quadro que nos dá tudo é conjunto de condimentos com papel dele. Até próximo ano, até próximo comunicação, para Deus pistar no vida que saúde.